Olá, ouvintes! Meu nome é Norman e hoje venho aqui para apresentar para vocês a quarta aula do minicurso que faz parte do meu estágio supervisionado da disciplina Docência do Ensino Fundamental do curso de Licenciatura de História da Uninter, no formato de extensão. No encontro de hoje, vamos expor algumas das ações que podem ser utilizadas no combate às desigualdades sociais. Minicurso online, aula 4. Ações que combatem as desigualdades sociais na escola. Introdução. Diante de todas as dificuldades que a população tem enfrentado na pandemia, as escolas, professores, alunos e famílias tiveram que se adaptar às novas formas de ensino. Com isso, emerge a necessidade de implementar ações de combate às desigualdades sociais na escola. O que a gente busca mostrar no estudo é que tanto o Brasil como a América Latina já eram uma região de muita desigualdade, a região no mundo com maior desigualdade e o Brasil um dos 10 países mais desiguais do mundo. Então, o que a gente quer mostrar é que com a chegada do Covid, a gente não teve, o Covid não está sendo igual para todos e todas. A gente tem aqueles que estão sendo muito impactados e aqueles que estão imunes, simbolicamente, né? E essa imunidade é uma imunidade econômica que nós estamos chamando a atenção. O que nós estamos chamando a atenção é que a maioria da população na região, ela não tem uma opção. Quem tinha sua pequena poupança perdeu tudo e não tem como repor. Os bilionários, eles já repuseram as perdas iniciais da época da crise, da queda da Bolsa de Valores. A gente está propondo medidas fiscais emergenciais. Essa reconstrução, ela passa por medidas muito emergenciais que precisam ser tomadas pelos governos. Uma dessas medidas é o que a gente está chamando de imposto extraordinário às grandes fortunas. É importante fazer a reforma aí do imposto, simplificar, mas nós precisamos atacar a questão da concentração da renda e da riqueza. E outras medidas que fazem parte desse sistema tributário, combater a evasão, a sonegação, rever todas essas renúncias fiscais que o governo faz com vários setores econômicos. As renúncias fiscais, elas só fazem algum sentido se elas realmente tiverem um ganho social muito expressivo. Se não tiver esse ganho social muito expressivo, essas renúncias fiscais, elas estão tirando dinheiro que poderia ser aplicado em políticas sociais para uma maioria da população. Fundamentos teóricos. Fontoura 2017 explica, em nível macro, sabemos da necessidade de implementar políticas educacionais voltadas para uma real valorização da escola e do magistério, que vão desde a melhoria do salário dos profissionais de ensino e das condições físicas e materiais das escolas, até medidas mais específicas, tais como maior investimento e incentivo à instituição de espaços coletivos de discussão dentro dos horários escolares, que tenham por objetivo proporcionar aos educadores
momentos de reflexão sobre os problemas que afetam o cotidiano da escola. Ainda Fontoura 2017 relata que no nível mais específico de atuação, que se refere ao trabalho que pode ser realizado no interior da escola, vários caminhos que podem ser pensados para enfrentar os desafios de superar as desigualdades no espaço escolar, tais como o resgate do aluno como sujeito do processo educativo, o cuidado com o espaço físico e com as condições materiais da escola, as práticas participativas e de diálogo nas diferentes instâncias escolares, da sala de aula aos conselhos de escola, a promoção de espaços sistemáticos de reflexão coletiva dos professores sobre a prática educativa e seus problemas concretos, a intensificação das relações entre as famílias e a escola, o bom relacionamento interpessoal entre professores e alunos, a realização de atividades extraclasses, tais como esporte, teatro, excursões e grupos de música, o estímulo à participação dos alunos e alunas em diferentes órgãos e atividades da escola, e a integração da escola à dinâmica comunitária. Fontoura também enfatiza a importância do diálogo como uma estratégia para se enfrentar as situações de desigualdade social, através do trabalho pedagógico, na construção de seres sociais com a capacidade de falar, de escutar, de dialogar e de trabalhar em cooperação. Para Freire, 1970, a ação dialógica só pode se dar entre sujeitos, mesmo que de diferentes níveis de responsabilidade, mas sempre em comunicação. Assim, para o autor, o diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração. A desigualdade na educação brasileira vinha caindo nos últimos 40 anos, mas a pandemia mudou esse quadro. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que crianças e jovens dedicam menos horas às aulas remotas e quanto mais pobre é o aluno, menos ele se dedica aos estudos. Murilo tem feito o melhor para concretizar o objetivo de ingressar na Faculdade de Economia, apesar dos desafios que o modelo remoto impôs ao ensino médio técnico. Sem dúvidas, a maior parte das minhas dificuldades giram em torno da retenção de conteúdo e também da pressão. O horário no EAD também pode ser inconstante. O tempo dedicado aos estudos foi alvo de um trabalho feito pela FGV Social, que constatou que o mínimo de 4 horas diárias, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não tem sido alcançado. Na média, alunos de 10 a 14 anos são os que dedicam mais tempo a aulas e atividades escolares, 2 horas e 28 minutos. De 6 a 9 anos, o tempo cai para 2 horas e 12. A menor marca é na faixa etária de 15 a 19 anos. 1 hora e 57 minutos. O recorte feito por classe social aponta um agravamento da desigualdade. Entre alunos de 16 e 17 anos, a diferença de dedicação aos estudos é grande. Adolescentes de famílias com maior poder aquisitivo estudam 64% de tempo a mais que os de famílias pobres. O principal motivo para eles estarem com esse tempo menor de estudo é porque eles não têm recebido o material das respectivas redes. E esse recebimento é muito desigual. Os alunos de classe E, 21% não receberam. O de classe AB, só menos de 3% não receberam. O diretor da FGV Social explica que a desigualdade educacional no Brasil vinha caindo nos últimos 40 anos, mas o ensino remoto inverteu esse movimento. O custo social inclui dificuldade de entrada no mercado de trabalho, menor renda e todas as suas implicações. Para ele, implementar o ensino híbrido é um dos caminhos para minimizar essas perdas. Bolsa Família, com seu acompanhamento de condicionalidades, etc., é a plataforma correta para tentar chegar e levar conteúdos, incentivos e recursos ao epicentro dessa crise educacional, que são as crianças mais novas, mais pobres e de áreas mais remotas. Maior inclusão dos alunos durante as escolas. Segundo a empresa ActiveSoft, especializada em gestão escolar,
os professores capacitados e paramentados com ferramentas modernas têm mais chances de garantir o engajamento dos alunos. Dessa forma, o processo de aprendizagem ganha consistência e contribui para o aumento da qualidade do ensino. Nesse cenário, é fundamental pensar em estratégias para prender a atenção dos estudantes durante as aulas. Para isso, a equipe pedagógica pode discutir em reuniões, com base no material programado, perguntas como estas: qual a melhor forma para trabalhar os conteúdos de história com os alunos? Como os cálculos de matemática, química e física podem ser melhor apresentados? Existe algum recurso online que facilita a visualização dos sistemas para usar na aula de biologia? E na aula de artes? Por que não fazer uma visita online a um museu? Quais filmes ou séries podemos indicar para levantar discussões sobre a Guerra Fria? Tem algum planetário online para que os alunos possam observar o espaço durante as aulas de astrologia? Assim como os museus, existe algum zoológico virtual para apresentar os animais às crianças? Quizzes sobre geografia que podem ser trazidos para a aula? Essas são algumas das perguntas que poderemos fazer para tentar uma maior inclusão dos alunos durante as aulas. As desigualdades sociais no Brasil, enfrentando-as a partir da escola. Lacerda, 2019, afirma: por isto temos que rever o projeto da escola, identificar quais práticas são excludentes ou elitistas, ensinar reconhecendo as diferenças, evitar a reprovação sem uma análise da trajetória do aluno e fazermos da reflexão sobre a nossa prática o espaço onde os problemas podem ser resolvidos. Atitudes reconsideradas sem colocarmos nosso trabalho em um piloto automático, ou seja, sem nos desumanizarmos. Nós, educadores, não fazemos milagres dentro da escola, porém, somos profissionais de um equipamento público que garante direitos e, articulado com outros setores, com o território e a comunidade, tem um papel estratégico para enfrentar a injustiça e as desigualdades. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. E acho que a educação, né, a boa educação, né, a educação de qualidade, ela te permite fazer escolhas. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles dos alunos das escolas públicas nas universidades. Porque as políticas educacionais também elas são muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes, mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional, mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Meu nome é Naércio Menezes Filho, eu sou professor titular da Cátedra Ruth Cardoso aqui do INSPER e professor associado da FEA-USP. Meu nome é Márcia Lima, eu sou socióloga, sou professora e pesquisadora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Atualmente eu coordeno o programa de pós-graduação em Sociologia do mesmo departamento e sou pesquisadora sênior do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP. O Brasil é um país extremamente desigual em todos os sentidos. A gente tem desigualdade de renda, desigualdade de educação, desigualdade de acesso a bens, desigualdade de acesso à infraestrutura, saneamento. Qualquer aspecto que você olhar, a gente tem desigualdade. A diferença é que aqui a desigualdade é extrema. Então você tem uma parcela pequena da população no topo da distribuição
que vive em condições do primeiro mundo, com tudo de alta qualidade, educação de alta qualidade, saúde de alta qualidade, renda muito alta, igual a que se ganha em qualquer país do mundo, ao passo que a grande maioria da população vive numa situação de pobreza, basicamente, né? 50% da população mais pobre ganha muito menos do que os 50% mais pobre de países da Europa, da OCDE, ao passo que os mais ricos ganham a mesma coisa. Então, isso mostra que o Brasil é extremamente desigual. Poucos países têm uma desigualdade tão grande. Então, isso permeia toda a nossa vida, na verdade. Então, se você for ver, desde acesso à creche, quem tem acesso à creche de melhor qualidade no campo da educação, logo no começo, na infância, os mais ricos têm acesso a uma creche melhor. Quem tem mais investimento dos pais em leitura, viagens, cultura, os mais ricos têm um acesso muito maior do que os mais pobres. Quem tem as famílias mais estruturadas, com pai, mãe, morando numa região boa, os mais ricos, os pobres não têm. Então, desde o nascimento, essas desigualdades vão aparecendo e elas só vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque os mais ricos, por exemplo, estudam em escolas privadas, com outros filhos de mais ricos, formam redes de contatos, e isso vai ampliando a desigualdade. Então, essa desigualdade educacional é mais um resultado de um processo mais amplo, que vem desde 1850, que vem desde a escravidão. Bem, acho que a primeira coisa para responder essa pergunta é entender, né, o conceito da desigualdade, né? A primeira coisa é entender de que desigualdade nós estamos falando quando a gente está falando de desigualdade no contexto educacional. A desigualdade na educação, ela tem a ver principalmente com a desigualdade de oportunidades, né? A gente pode falar de várias questões em torno da desigualdade, mas a desigualdade na educação, ela se refere muito especificamente às oportunidades educacionais. Então, ela afeta na medida em que ela não dá a todos os indivíduos as mesmas oportunidades no ambiente educacional. Então, ela afeta as chances de realização educacional dos indivíduos, né? E isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensado como o elemento que deveria equalizar as chances de todos. E, na verdade, ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz a desigualdade ao invés de eliminá-la. Os mais vulneráveis são os negros, que estudam nas escolas públicas e que moram nas periferias. Esse é o grupo que passa por mais dificuldades, né? Tanto em termos na escola, e já vem desde infraestrutura, saneamento. Mas, por exemplo, os professores, quando eles vão dar aula, eles fazem um concurso, eles até começam nas escolas de periferia. Mas à medida que eles vão progredindo na carreira, eles vêm para as regiões mais de classe média, tal, que é onde eles moram, basicamente, né? Então, os alunos negros da periferia, eles acabam também ficando com os professores menos qualificados, mais inexperientes. Seria interessante, por exemplo, você dar um bônus salarial para os professores que queiram dar aulas nessas regiões mais de periferia, nas regiões mais pobres. O salário desses professores deveria ser bem maior do que o salário dos professores que dão aula em bairros mais nobres da cidade. Isso em todo o Brasil, né? Não em São Paulo especificamente. Porque aí, por exemplo, se um professor ganhasse R$4.000 se desse aula na periferia e R$2.000 se desse aula no centro, claramente os professores mais qualificados vão querer ir para a periferia para dar aula para os alunos mais pobres. E isso ajudaria a reduzir a desigualdade, por exemplo. Mas por que não ocorre? Porque nem os professores querem isso, porque os professores querem, à medida que progridem na carreira, ir trabalhar mais perto de onde moram, por exemplo. Então, não é fácil reduzir a desigualdade. A desigualdade só está aí, no Brasil como um todo, e nas escolas, porque as pessoas estão satisfeitas com a desigualdade, eu acho. Já que a educação se tornou
um espaço de reprodução e de produção de desigualdades, sim, há muitos grupos vulneráveis na educação. A gente pode começar pensando na questão do território, né? Então, moradores de periferia, né, se tornam um grupo vulnerável na educação. Negros, meninos negros especialmente, quando você faz a interface gênero e raça, né, ela tem uma especificidade de vulnerabilidade. Mas também, se você olha a educação, a depender do nível da educação, né, as meninas negras também são vulneráveis, as mulheres em geral podem ser vulneráveis. Acho que a educação ela tem um viés sexista muito forte, né? Isso reflete no aprendizado, na maneira como você ensina, né? Há muitos preconceitos em relação, né? As meninas são boas na leitura, os meninos são bons na matemática, né? Os negros não são bons em nada porque os negros são burros, né? Os meninos são distraídos ou não são... Então a gente reproduz muito estereótipo na educação, né? Então a gente tem sim grupos muito vulneráveis que têm a ver com as características individuais, né? Com esses estereótipos que a gente reproduz, mas também tem a ver com as condições sociais, com as condições da família, com a questão da violência no espaço doméstico, com o capital cultural dos pais. Então tem muitas questões que levam a essa ideia de grupos vulneráveis na educação. Então o Estado tem que intervir desde a primeira infância, cuidando desde a gestação, olhando para os primeiros 1000 dias de vida, que é onde se desenvolvem as capacidades e habilidades cognitivas e socioemocionais das crianças, estimulando a interação entre mãe e filho, porque muitas vezes as mães não têm uma instrução suficiente para saber a necessidade de conversar com a criança mesmo nos primeiros dias após o parto, ler para as crianças, investir basicamente nas crianças. Isso, como não é feito nas famílias mais pobres, acaba gerando mais desigualdade ao longo do tempo. Depois disso, o Estado tem que oferecer creche de qualidade para as crianças mais pobres, não só para as famílias mais ricas, que hoje em dia têm mais acesso a creche do que as mais pobres, e aí focando nessa creche, na interação social, no desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí quando a criança chega na escola, ela vai ter um aprendizado melhor, que é o que já está acontecendo. No 5º ano, o aprendizado está melhorando ao longo do tempo. E aí garantir que esse aprendizado continue melhorando no 9º ano, no ensino médio. E aí, a partir do ensino médio, já houve um grande avanço com a política de cotas, com a política do SISU, com o ProUni. Todos esses programas melhoraram muito o acesso dos negros e daqueles dos alunos das escolas públicas nas universidades. Então, para o ensino superior a gente melhorou muito. Falta melhorar especificamente na primeira infância e depois no ensino médio, que é onde a evasão é muito grande ainda. Uma obrigação do Estado fornecer educação. O Brasil regulamentou isso muito tardiamente, né? Então, a Lei de Diretrizes Básicas de Educação no Brasil, ela foi aprovada e regulamentada de maneira muito tardia, né? Então, o Estado garantir a educação para todos foi regulamentado muito, o que trouxe muitos problemas para o Brasil, essa regulamentação tardia, né? A gente tem essa divisão dos poderes, né, de federal, estadual, municipal, que acaba sendo um problema também para o desenho da educação no Brasil. Em relação a essa vulnerabilidade desses grupos, né, como é que o Estado pode atuar nesse sentido? Nós tivemos recentemente experiências no Brasil que foram exitosas, muito mais no nível superior, mas eu acho que é super importante que o Estado procure atuar também de forma a tentar, né, eliminar o preconceito dentro da escola, né? A escola reproduz muito preconceito que está fora, que está na sociedade, né? Na formação dos professores, por exemplo, né? Tem muitos estudos que apontam, né, para a discriminação dentro das salas de aula, discriminação nos livros didáticos, né? Coisas que já melhoraram muito no Brasil, né, mas que ainda precisam melhorar mais. Então, eu acho que o Estado tem que agir, né, não somente naquilo que é obrigação constitucional, né, mas também tentar melhorar a qualidade
da educação, e qualidade, no meu entendimento, envolve também a não discriminação, né? A escola não pode ser um espaço de discriminação, né? Eu acho que isso é um elemento fundamental, porque parte do fracasso escolar das crianças, eu nem gosto da palavra fracasso, mas eu acho que parte das dificuldades das crianças nas escolas passa muito por ser o espaço escolar um espaço que não é um espaço acolhedor, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante que tem que ser mais discutida. A desigualdade acaba travando o avanço da produtividade e do crescimento econômico. Os jovens de famílias mais pobres, muitas vezes os negros também, eles acham que a sociedade não oferece oportunidades para ele, não abre as portas para eles. Então, a melhor estratégia para ele é não investir em aquisição de conhecimento, aquisição de capital humano. Muitas vezes acabam indo para o crime, que tem um retorno mais rápido, um retorno financeiro maior. E o que acaba acontecendo? Você acaba perdendo gerações inteiras que poderiam estudar, poderiam ir até o ensino médio, poderiam entrar na faculdade, poderiam ser mais produtivas, poderiam ter novas ideias, inovações, e acabam parando pelo caminho. Então ele começa o ensino médio, jovem, pobre, e não termina. Ele fala, para que eu vou terminar? Para que eu vou estudar 17 matérias teóricas, 3 anos, se eu vou acabar me formando no ensino médio e vou trabalhar de caixa de supermercado ou alguma profissão que não requeria, por exemplo, altas habilidades. Ele fala, não, é melhor eu largar e aí eu trabalho informal. E aí esses jovens vão continuar a vida inteira dependendo do Estado. Eles trabalham um pouco, aí saem do emprego, pegam seguro-desemprego, aí ficam pobres, aí ganham Bolsa Família. E aí, então o Estado, por não ter investido antes, acaba formando uma geração de pessoas que vai ficar eternamente dependendo e trazendo mais custos para o Estado. Então, se você investir antes, você tem um retorno maior no futuro. Você pode economizar recursos e gastar mais em saúde, em educação. Então, e esses jovens que estão se perdendo, como eu falei, eles poderiam estar contribuindo para o país. Então, é um monte de gente que deixa de contribuir com produtividade, com ideias, com inovações. Que você tem muito na escola pública, pessoas muito capazes e inteligentes, crianças, e que vão se desestimulando ao longo da vida, tendo em vista os obstáculos que elas enfrentam. Eu acho que nós vivemos neste momento um país ignorante, intolerante, né? Eu acho que muito do que a gente vê no Brasil hoje é falta de educação. E não é educação no sentido escolar, né? É educação no sentido da compreensão do outro, né? Acho que a intolerância, ela é uma ignorância, né? Ela é a ausência da compreensão do outro, né? Então, acho que quanto mais educado é o indivíduo, quanto mais educado é a sociedade, mais capacidade de entender a diversidade, de entender as escolhas do outro, né? Melhor é a sociedade. E acho que o Brasil vive hoje é fruto de ignorância, né? É fruto de uma ausência de conhecimento. Nós estamos discutindo se a Terra é redonda, gente, né? Então, acho que o Brasil precisa muito de educação, né? No sentido amplo da palavra, não apenas no sentido de anos de escolaridade. Porque as políticas educacionais também elas estão muito voltadas para metas, né? Para provas, para o PISA, para a Prova Brasil, né? Essas metas são importantes. Mas essas metas são importantes para o governo prestar conta num cenário internacional. Mas eu não sei se elas são importantes para educar a sua população. Porque muitas das pessoas, né, que passariam numa Prova Brasil, que passariam num PISA, continuam achando que a Terra pode não ser redonda, né? Então, continuam achando que uma pessoa gay tem que morrer, né? Nós temos hoje um vereador querendo internar pessoas que querem fazer aborto. Então eu não sei realmente de que educação nós estamos falando, né? Talvez as pessoas que já têm nível superior precisam ser reeducadas no Brasil. Então acho que a gente precisa discutir do que nós estamos chamando de educação no Brasil hoje.
pandemia da Covid-19 agravou ainda mais as históricas desigualdades estruturais da América Latina. O relatório aponta ainda que a pobreza extrema, que é a forma mais intensa de escassez, onde nem as necessidades básicas são cobertas, chegou ao nível mais alto desde 2000. As ONGs entram como parceiras do setor governamental para potencializar o enfrentamento a amplos e diversos problemas sociais. Elas atuam na realização de projetos educativos, culturais e ambientais, entre outros, que tragam benefícios para a sociedade. É comum os setores governamental e privado entrarem com os investimentos e as ONGs com as ações, trabalhando para aumentar a eficiência das políticas públicas, inovar nas soluções, criar redes de conhecimentos e ações e otimizar os resultados. Educação para reduzir as desigualdades sociais. A educação deve ser entendida como solução, ou pelo menos como atenuante para as desigualdades sociais. Para tanto, é necessário ajustar a educação brasileira às novas tendências educacionais. Os desafios são muitos e as escolhas das estratégias farão a diferença. Convivemos com um quadro educacional em que é mais fácil entrar na escola do que sair dela com a conclusão total do ciclo. Sem falar na qualidade de ensino, que também não é igual em todas as escolas do país. Quanto mais avança a educação, mais se escancaram as enormes evidências de desigualdades sociais e regionais. Enfim, é fato que a educação é capaz sim de resolver as desigualdades sociais que existem em nosso país, mas ela não poderá arcar sozinha com o ônus que há anos está batendo à nossa porta. Os educadores, gestores e administradores, principalmente da esfera municipal, são os que mais serão responsabilizados pelo não cumprimento das metas do PNE. Não podemos tratar os desiguais como iguais, como se as diferenças não existissem. Para combater as discrepâncias sociais, é preciso uma educação de qualidade com iguais oportunidades para todos, dentro dos parâmetros de universalização do ensino defendido pelo PNE. Mas é necessário mais do que isso. A educação pode sim modificar toda a nossa sociedade e nos dar melhores condições de vida. Mas enfatizo, se em seus parâmetros as desigualdades sociais não forem consideradas, a educação não dará o seu grande salto. No Plano Nacional de Educação, PNE, diversas metas e estratégias demonstram o compromisso da educação para o combate às desigualdades sociais. No artigo 2º do PNE, constam como diretrizes do plano a superação das desigualdades sociais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. A formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e étnicos em que se fundamenta a sociedade, e a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade socioambiental. Principais estratégias do PNE: estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos alunos beneficiários de programa de transferência de renda ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho. Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região. E mais, institucionalizar Programa Nacional de Renovação do Ensino, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares por meio de currículos escolares que organizem de maneira flexível e diversificada 10 conteúdos obrigatórios e eletivos articulados. Implementar políticas de prevenção à evasão, motivada por preconceitos ou quaisquer formas de discriminação,
criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão, ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES com a instituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a existência de fiador. Todas essas medidas já deviam estar em vigor em 2020 no território brasileiro, mas infelizmente falta vontade pública dos governantes. Bourdieu, 2007, afirma que a educação propicia e legitima a desigualdade social ao tratar como iguais os diferentes, ao acreditar que mudanças na gestão do ensino público precisam ser efetivizadas, visando melhorar a qualidade do ensino e garantir o acesso e permanência do aluno na escola. É necessário que as escolas se organizem e se preparem para atender a todos os alunos sem distinção ou discriminação, para lidar com a diversidade e a desigualdade dentro e fora da sala de aula, que utiliza as diferenças para enriquecer o processo e o ensino da aprendizagem, promovendo assim a verdadeira igualdade de oportunidades e de participação social. Chegamos à conclusão que o Brasil já sofria com as desigualdades sociais bem antes da pandemia. E com a chegada da Covid-19, essas dificuldades só aumentaram. Há diversas desigualdades, desigualdades de renda, de educação, de acesso a bens, de acesso à infraestrutura. Tudo isso permeia a vida das pessoas. As desigualdades que mais se destacam são as de grupos vulneráveis na educação. A moradia na periferia, os alunos negros, tudo isso reforça as desigualdades. Na educação, há necessidade de implementar políticas educacionais voltadas para uma real valorização da escola e do magistério. Além disso, é preciso rever o projeto da escola, identificar quais práticas são excludentes ou elitistas, ensinar reconhecendo as diferenças, evitar a reprovação sem uma análise da trajetória do aluno e fazermos da reflexão sobre a prática o espaço onde problemas podem ser resolvidos. Dessa forma, o processo de aprendizagem ganha consistência e contribui para o aumento da qualidade de ensino. Assim como diz Bourdieu, em 2007, é necessário que as escolas se organizem e se preparem para atender a todos os alunos, sem distinção ou discriminação, para lidar com a diversidade e a desigualdade dentro e fora da escola, que utilize das diferenças para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, promovendo assim a verdadeira igualdade de oportunidades e de participação social.